Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, outra vez com vocês. Gente, hoje eu venho falar com vocês a respeito da elaboração de laudos periciais. Muita gente pode achar que é possível começar a trilhar nesse campo de perícia judicial se utilizando de alguns modelos, alguns templates para a elaboração da prova técnica. Mas a coisa não é bem assim. Como nós veremos na apresentação de hoje, existem alguns requisitos básicos que devem ser considerados pelo perito quando da elaboração da prova técnica. Além disso, logicamente, com o transcorrer do tempo, o perito vai desenvolvendo a forma que entende ser mais fácil para elaborar os laudos periciais, nos processos em que foi nomeado, e da maneira mais eficaz, mais eficiente e trazendo o melhor resultado para aquele que é o nosso cliente, que é o juiz, que são os juízes que nos confiaram este encargo. Ok? Então me acompanha aí, vamos falar sobre este assunto hoje. Pois bem, gente, aqui está, laudo pericial. Quais são as análises a serem feitas antes da elaboração da prova técnica? Vamos lá? Vamos ver tudo o que é necessário, todos os cuidados que você que está pretendendo iniciar como perito do juízo deve avaliar? Vamos lá. Pois bem, o primeiro ponto que vocês devem observar é o contido no artigo 473 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que os requisitos mínimos para a feitura de um laudo pericial são os seguintes. Primeiro, a exposição do objeto da perícia. Ou seja, se você é um perito contador, você vai revisar um contrato de conta corrente, o objeto da sua perícia será esta conta corrente que será avaliada. Se você for um engenheiro, o objeto da perícia será a obra de engenharia civil que você está validando, que você está periciando. Pois bem, segundo, o laudo pericial ele deve ter a análise técnica ou científica que foi realizada pelo perito, ou seja, deve ser possível às partes, e principalmente ao douto juízo, verificar que tudo aquilo que você está colocando no laudo pericial tem uma fundamentação técnica, uma fundamentação científica, ou seja, não é um mero achismo. Ok? Terceiro, a indicação do método utilizado, esclarecendo ser predominantemente aceito pelos especialistas na área de conhecimento da qual se originou, certo? Por exemplo, na grande maioria dos contratos bancários que eu costumo revisar, existe argumentação acerca do conhecido anatocismo ou capitalização de juros. Portanto, eu como perito, eu tenho que fundamentar o meu posicionamento técnico de acordo com conclusões técnicas predominantemente aceitas na área que eu estou revisando, certo? Ou seja, o posicionamento técnico e científico de especialistas na área financeira, ok? O que mais? Vamos lá, 4. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Tá? Esse último aí, quando o Ministério Público for chamado a participar do processo, tá? Não são todos os casos em que isso acontece. Tá? Então, de nada adianta você responder aos quesitos se as suas respostas não forem conclusivas e não permitirem o juiz a chegar a uma decisão, certo? Vale enfatizar que, às vezes, alguns quesitos são prejudicados por diversos motivos, como, por exemplo, falta de documentação, falta de qualquer elemento que lhe permita avaliar adequadamente. Mas nestes casos, o perito está ressalvado, ele pode discorrer acerca dos fatores que levaram a essa limitação e caberá o juiz determinar o que será aplicado para resolver estes pontos específicos, ok?
E o que mais? O artigo 473 apresenta ainda outros requisitos que são muito importantes, eles são essenciais para a elaboração do laudo pericial. Vamos vê-los? Primeiro, parágrafo 1º. No laudo, o perito deve apresentar a sua fundamentação em linguagem simples e coerência lógica, indicando como alcançou as suas conclusões. Ou seja, não adianta você, como perito, escrever páginas e páginas, às vezes até mesmo tentando demonstrar todo o conhecimento técnico que você tem, se tudo isso que você colocou no papel não for inteligível para as partes que esta prova pericial interessa, ou seja, as partes litigantes e principalmente o magistrado que lhe nomeou. Então, você tem que, logicamente, apresentar a fundamentação técnica de suas respostas, mas com uma linguagem simples, devidamente embasada do ponto de vista técnico e científico, que permita as partes entenderem de uma maneira rápida e simples aquilo que você está tentando demonstrar. Ok? Que mais, gente? Parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Certo? Ou seja, se você é contador, se você é administrador, se você é economista, você não pode dar pitaco de temas, de pontos que sejam relativos à análise jurídica do caso. Você tem que se ater à sua interpretação técnica daquilo que está sendo questionado, certo? Você não pode ultrapassar os limites de sua função nos autos. E principalmente, tá? Aqui quando diz que o perito não deve exceder o exame técnico que foi requerido, o perito não pode, por exemplo, apresentar conclusões que vão além daqueles pedidos iniciais feitos pela parte autora, certo? Então, isso é muito importante de ser observado pelo perito na hora de elaborar a prova técnica. E terceiro, certo? Isso é muito importante. O parágrafo 3º ele coloca que para o desempenho de sua função, o perito e assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias e outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. No meu caso, que sou contador, tá, e atuo principalmente em ações relativas à revisão de contratos bancários, normalmente, quando inexistem no processo todas as informações que me sejam necessárias para atender todos os quesitos, para elaborar a prova técnica como demandado pelo douto juízo, eu posso elaborar um termo de diligência? Posso não, eu devo elaborar um termo de diligência com base nesse parágrafo 3º do artigo 473 do CPC, solicitando tudo aquilo que me seja necessário para fazer a escorreita realização do laudo pericial, certo? Muitas vezes, logicamente, nós peritos não conseguiremos todas essas informações, às vezes são processos antigos, mas você tem que demonstrar que você esgotou todas as possibilidades para obter tais informações e não somente se ater àquilo que está nos autos, que muitas vezes não permitem você responder a quase nada do que foi questionado. Ok? Muito bem, e você irá me perguntar, Pedro, como que eu vou atender tudo isso? O que eu devo fazer para elaborar o laudo pericial de maneira correta, bem feitinho e atendendo todos os preceitos que emanam do artigo 473 do CPC? Pois bem, inicialmente, gente, você tem que entender o que está sendo debatido na demanda, certo? Você tem que ler a leitura, você tem que fazer a leitura da peça inicial, ou seja, os pedidos daquilo que está sendo discutido nos autos, tem que
tem que também verificar de que forma esse pedido inicial foi contestado e principalmente quais foram os pontos controvertidos, pontos controversos, ou seja, aquilo que as partes não estão em acordo, certo? Esses pontos controvertidos, eles são sempre estabelecidos pelo douto juízo quando ele defere a sentença, não, o despacho saneador, ok? Pois bem, não é por isso, dessa forma, gente, eu posso afirmar para vocês, vocês não podem simplesmente partir, pegar os quesitos e sair que nem uns loucos respondendo aos quesitos. Negativo. Você tem que entender muito bem o que está sendo discutido no processo, ok? Dessa forma, é necessário que você faça um planejamento, certo? Você tem que determinar de que forma você irá produzir a prova técnica. Por exemplo, será que eu precisarei elaborar planilhas eletrônicas? Será que eu precisarei requerer outros documentos, certo? Você precisa de tudo isso para que você tenha subsídios suficientes para responder todos os questionamentos que foram apresentados nos autos, ok? Pois bem, não existe, gente, uma regra padrão em relação a essas análises que são necessárias para a elaboração do laudo pericial, certo? Muita gente pode entender que você tendo algo feitinho, um template, você poderá elaborar um bom laudo técnico, um bom laudo pericial. Isso não é verdade, certo? Cada profissional irá encontrar, como eu encontrei durante os anos que tenho atuado como perito do juízo, a melhor forma para realizar essa prova técnica, certo? A forma que este perito se sente confortável para elaborar o seu laudo pericial, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês qual a metodologia que eu uso, certo? Eu não comecei utilizando essa metodologia desde o princípio, certo? Eu apanhei muito, eu vi que se eu não utilizasse alguma forma mais adequada para elaborar o meu trabalho, a coisa ficaria bastante complicada e cada vez me demandaria mais tempo e trabalho, certo? Então, inicialmente, gente, o que eu costumo fazer, certo? É muito importante que você elabore um guia, um sumário no qual você possa encontrar facilmente todas as movimentações processuais que serão necessárias de sua análise para responder os quesitos que foram efetuados, para efetuar toda a análise técnica do assunto que está sendo debatido, certo? Eu costumo produzir, tá, com base digamos, na cópia integral dos autos, que normalmente que ela é disponibilizada nos autos que tramitam de forma digital. Caso não tramitem de forma digital, infelizmente você como perito terá que obter uma cópia de tudo o que existe nos autos, tá? Eu já cheguei a escanear quase 2.000 páginas de processos que produzia essa prova técnica, certo? Indicando onde se encontram cada uma dessas informações que você utilizará quando for executar o laudo pericial. Vamos ver? Pois bem, aqui está um modelo de um trabalho que eu fiz recentemente, tá? Logicamente, escondi aqui os dados relativos ao processo, tá? Este processo se refere a uma ação revisional de um contrato de conta corrente, é algo bastante antigo, tá? São de movimentações que ocorreram entre 1987 e 1997 e que o autor já tinha movido uma ação de prestação de contas para obter os documentos para entrar com essa ação revisional. Então, gente, eu peguei o arquivo PDF, baixei toda a cópia integral desse processo e relacionei os seguintes pontos. Primeiro, o pedido inicial. Por que isso é importante? É aqui que eu vou entender o que o autor está pedindo. Ou seja, eu poderei compreender os meus limites
quando da elaboração da prova técnica, ou seja, eu não posso ir além daquilo que está sendo pedido na peça inicial. O que mais? Pedido inicial, os documentos referentes ao contrato a ser revisado. Nesse caso aqui, que é um processo de ação revisional de contratos bancários, certo? Então aqui, ó, eu tenho aqui o contrato de crédito de abertura da conta corrente, supercheque, os extratos, tenho também a cópia da ação de prestação de contas, que me apresentará alguns documentos que serão relevantes. Depois, mais aqui na frente, o banco apresentou novamente os contratos, ou seja, eu tenho a documentação suficiente para elaborar esta prova técnica. Que mais? Eu verifico a contestação. Eu tenho que ver quais foram os argumentos utilizados pela parte requerida para contestar o pedido inicial, certo? Na sequência, eu listo aqui o despacho saneador, ou seja, o despacho saneador ele vai demonstrar de forma sumarizada justamente o pedido inicial, a contestação, e vai apresentar quais são os pontos controvertidos discutidos nos autos. Que mais? Tenho que saber, é bom relacionar aonde estão acostados os quesitos apresentados pelas partes, por exemplo, aqui os quesitos do autor, o quesito do banco réu. E outras informações porventura necessárias. Como eu disse, gente, você não precisa perder um tempão elaborando isso aqui. Com o tempo, você irá se ater àqueles documentos que são necessários para o tipo de prova técnica que você terá que produzir. Até mesmo dependendo do tipo de perícia que você irá executar, certo? Uma perícia na área financeira, como eu, perícia na área de engenharia, perícia na área de arquitetura, perícia ambiental, isso não importa. Você, avaliando todos os documentos juntados aos autos, você poderá verificar o que terá que utilizar para produzir a prova técnica. O que mais? Então, gente, é muito importante que vocês elenquem as páginas e o número das movimentações relativas a cada uma dessas movimentações processuais, tá? Por que isso é importante? Porque você está lá elaborando o trabalho, puxa, eu tenho que ver qual foi a cláusula que foi prevista nesse contrato. Você não vai ficar olhando um arquivo PDF com 500, 1000 páginas às vezes, ou então folheando o processo físico. Não, se você tiver aqui de forma fácil um sumário de onde você pode encontrar essas informações, fica mais fácil. Por exemplo, se eu precisar verificar o contrato desta conta corrente aqui, eu sei que entre a página 48 e 52 do arquivo PDF, eu encontro isso. E eu também sei que isso está aqui no movimento 1.4 dos autos. Isso é importante ter aqui, porque muitas vezes você terá que mencionar em suas respostas aonde essa documentação pode ser localizada nos autos. Até mesmo, algumas vezes, os quesitos são elaborados nesse sentido, de que o perito indique aonde estão determinados documentos, aonde que é comprovada determinada contratação. Ok? Pois bem, outras duas informações que eu entendo como muito importantes de você ter acesso rapidamente são as seguintes. Primeiro, a data da citação. Por que isso? Por que a data da citação é importante? No meu caso, tá? No meu caso que é na área contábil, na área financeira, porque todos os cálculos de juros de mora de eventuais indébitos a serem pagos para a parte autora, esses encargos, esses juros moratórios, eles passarão a correr a partir da data da citação. Então é muito importante que eu consiga ter essa informação muito rápido. Ou seja, eu até coloco aqui no meu sumário, por exemplo, ó, o AR de citação ele foi recebido em 24 de 4 de 2019. Beleza, eu já tenho aqui, eu nem preciso entrar aqui na movimentação 20.1 ou na página 43334, eu já sei que a data é essa.
Mas se eu precisar, por exemplo, colar no meu laudo pericial a data desse AR, eu já sei onde encontrar de maneira bem fácil. Tá? E o que mais? O número da conta judicial aonde foram depositados os seus honorários. Tá? Isso eu aprendi com o andar do tempo, tá, gente? Porque fica mais fácil mais efetivo na hora que você for solicitar o levantamento de seus honorários periciais, você indicar em que conta judicial este valor está depositado, tá? Até mesmo para acompanhamento do valor que ainda se encontra existente nessa conta judicial. Como vocês viram em um vídeo anterior meu, teve um caso que simplesmente o depósito dos meus honorários desapareceu e eu estou esperando até agora que eles prestem conta deste valor para, na sequência, apresentar o laudo pericial. Ok? Na próxima aula, gente, eu vou mostrar para vocês, começarei a mostrar para vocês como montar um bom laudo pericial, como estruturar um bom laudo pericial, seguindo esses preceitos emanados do artigo 473 do CPC. E também eu tentarei, a partir de exemplos que eu tenho na minha atividade real, demonstrar para vocês como sumarizar os pedidos das partes e os pontos controversos do douto juízo, tá? De forma que até mesmo que o juiz, ao ver o seu laudo, ele olha assim, ele fala, puxa, esse perito efetivamente ele avaliou adequadamente todo o processo. Ele certamente não vai falar besteira, ele sabe do que está falando porque avaliou adequadamente o processo. Tá? E o que mais? Como apresentar adequadamente os quesitos formulados, certo? Existem alguns detalhezinhos que você tem que observar quando da apresentação dos quesitos, tá? Que eu não vou dar spoiler para vocês hoje, ok? E também como elaborar as conclusões e o encerramento do laudo pericial. Lembrando que as conclusões, elas são importantes. Se você for verificar o artigo 473, ele pede que as respostas sejam conclusivas, então se espera que você também apresente uma conclusão, um sumário das suas conclusões com base no laudo pericial elaborado. Ok? Você gostou desse vídeo, gente? Mais uma vez, eu peço para vocês, não se esqueça de dar um joinha aqui no canal e também de clicar no botão inscreva-se e acionar o sininho para receber novas notificações toda vez que eu botar uma nova aula, um novo vídeo no ar. Ok? Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês do Pedro Neto e nos vemos na próxima aula.